Nossa aula, hoje eu vou trabalhar com vocês blocos econômicos. Bem, o comércio mundial ele tem se modificado nas últimas décadas. Cada vez mais os países estão integrados e isso faz com que essa integração ela cada vez mais se intensifique nas relações comerciais, gerando assim um mercado a ser abastecido. E esses mercados eles são diversificados, das mais diversas naturezas. Pode ser representado por fretes, turismo global, serviços de informática, prestação de serviços de empresas, entre outros. Então a diversificação ela é muito grande. Para inserir-se nesse mercado, porque nenhum país do mundo ele quer ficar fora desse processo. Se ele não está se integrando ao processo de globalização, é simplesmente devido à sua ineficiência, sua situação econômica, que provavelmente é difícil, certo? Mas, na prática, todos os países eles querem comercializar seus produtos mundialmente, comprar no mercado internacional e vender no mercado internacional, assim tendo a capacidade de gerar riqueza e, consequentemente, uma distribuição de renda que reflete uma qualidade de vida. A ideia é essa. Pois bem, para se inserir no mercado global, os países, muitas vezes, eles têm que abdicarem da possibilidade de políticas nacionais, políticas protecionistas, justamente para criar uma uniformização e permitir um maior fluxo no mercado internacional. De que forma? Para se estabelecer esse ideal de um comércio mais uniforme, com regras mais claras, o mundo, então, os países criaram a OMC, a Organização Mundial do Comércio, no ano de 1995. Então, ela busca justamente estabelecer normas nas relações comerciais, também em relação à propriedade intelectual, que isso aqui é outro ponto que é muito debatido no comércio internacional, propriedade intelectual e direito a patentes, porque, digamos aí, principalmente aqui no que diz respeito a, vamos citar aqui, remédios, como está aqui, remédios. Imagine aí, então, o cara que consegue a vacina, o cientista que desenvolveu a vacina contra o coronavírus. Ele vai registrar essa patente, logicamente um grande laboratório, alguma marca farmacêutica aí, vai comprar essa fórmula para comercializar mundialmente. Todas as pessoas que comprarem esse produto, vai pagar ali justamente a patente, tem a patente, está incluída ali no produto, a patente de quem desenvolveu de quem desenvolveu aquele remédio, de maneira que durante um certo período, tem aí estipulado um tempo, outro mercado, digamos, outro laboratório não poderá produzir essa vacina. Vai ser representado só por aquele laboratório que comprou a vacina do cientista. Então, esse aí ele está autorizado a produzir aquela vacina. Outro laboratório não pode produzir ela, porque tem aí uma propriedade intelectual, e existe uma patente a ser protegida. Pois bem, os países desenvolvidos, eles tentam justamente burlar, para levar vantagem nas relações econômicas com países menos desenvolvidos. E eles criam, então, justamente barreiras que impedem, muitas vezes, os produtos de países emergentes a entrar nos seus mercados.
E muitas vezes, produtos como, por exemplo, o aço brasileiro, que é um produto de ótima qualidade no mercado internacional, o Brasil consegue produzir a um preço competitivo, porém, quando vai vender no mercado americano, existe uma resistência do governo americano que taxa o aço brasileiro para que justamente quando o aço brasileiro entre no mercado americano, perca competitividade. Então aqui eu vou listar para vocês aqui, algumas práticas. Essa prática que eu descrevi aqui sobre o aço brasileiro, que os americanos fazem, é conhecido como protecionismo. E a prática do protecionismo, ele fere, né, o livre comércio. A ideia do livre comércio é justamente as empresas ou países competirem livremente, né? Essa competição, a ideia é justamente oferecer o produto com maior qualidade e com o preço mais acessível. Dessa maneira, o ideal é que o consumidor ele leve vantagem, né? Compre um produto mais barato possível com a melhor qualidade. Então, aqui algumas práticas que os países desenvolvidos realizam e prejudicam os países emergentes. Então, defesa comercial, o famoso dumping, que é a prática internacional em que são comercializadas mercadorias a preços muito baixos. Digamos aí, então, se o aço brasileiro está sendo comercializado, um exemplo, a R$100 a tonelada, né? Os americanos, para favorecer o seu aço, então eles vão e dão subsídios às empresas que produzem aço nos Estados Unidos para que elas vendam o seu aço a R$50. Então, quer dizer, o aço brasileiro não tem como competir, né, com esse preço. Outro exemplo, né, imposição de cotas, ou seja, simplesmente diz assim, o produto só pode entrar uma certa quantidade no determinado país, né? Então vamos lá, continuando com o exemplo do aço, simplesmente o Brasil tem uma quantidade de 1.000 toneladas de aço para ser comercializado nos Estados Unidos, mais do que isso é proibido. Então isso aí estabelece uma cota, não está acontecendo então livre comércio. Defesa técnica, o produto não apresenta tecnologia adequada, eles utilizam esse argumento, né? Subsídios, que é justamente o governo ele fazer empréstimos aos produtores nacionais para que esses empréstimos a juros praticamente zero, para que justamente esses produtores consigam produzir um produto a baixo preço, evitando então assim, levando uma vantagem na concorrência, né? Barreiras fitossanitárias, né, que são medidas aplicadas principalmente sobre produtos agropecuários, né? Então ali é argumentado que tem determinadas bactérias e por isso não compram aquele produto. Está sendo muito utilizado então aí o exemplo do Covid, né? No frango, um exemplo, eu ouvi uma reportagem recentemente falando a respeito disso, que determinada quantidade de frango exportado pelo Brasil foi detectado Covid, né? Então veja só, blocos regionais, diante dessa dinâmica econômica, né, os países passam então a formar blocos, né, juntar com outros países que têm características geográficas, econômicas e culturais parecidas. Veja só então, quais são os objetivos? Qual a lógica dos blocos regionais? Aumento das parcerias em detrimento das rivalidades, porque muitos países às vezes também têm rivalidades históricas. É o caso do Brasil e o Paraguai, que inclusive já se enfrentaram em uma guerra, né? Aumento de áreas de consumo preferencial, aumento da capacidade concorrencial, possibilidade de acumulação de capital. Esses fatores aí têm que ser levados em conta. E aí, os blocos regionais, o que é o bloco regional? O bloco regional é uma organização entre países com o objetivo de se fortalecerem economicamente, estabelecerem relações econômicas e sociais, com
certos privilégios a partir de interesses comuns. E aí, ó, essa regionalização da economia ganhou força no mundo a partir da década de 90. E hoje, grupos economicamente fortes dominam o comércio internacional. Geralmente, o fator geográfico favorece, né, a criação do bloco, promovendo a integração entre países vizinhos. Há também blocos que ultrapassam seus limites, né, continente, é o caso, por exemplo, do Bloco do Pacífico. Há também países que fazem parte de mais de um bloco econômico, né, e aqui eu trago para vocês etapas desse processo de integração. A primeira parte, então, é uma zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? Justamente é a circulação de mercadorias com a eliminação total ou parcial de tarifas. Então, simplesmente dois países ou mais se juntam, né, e estabelecem que determinado produto não vai ser taxado, não vai ter imposto. O que vai facilitar, então, o comércio, digamos aí, de sapatos do Brasil para a Argentina. Né? Então, a Argentina não taxa os sapatos brasileiros. Em contrapartida, o trigo argentino é vendido para o Brasil e o Brasil também não vai taxar o trigo argentino. A União Aduaneira, que é o caso do Mercosul, né? Além de reduzir as tarifas dos produtos, né, os países membros estabelecem uma tarifa TEC, que é sobre produtos importados de países que não fazem parte. Então, quer dizer, eles, digamos aí, vamos aqui, o Brasil e a Argentina comercializam entre eles. Porém, se vier um produto para entrar na Argentina ou no Brasil, existe uma tarifa TEC, que é justamente 10% sobre o produto. Né? Então, digamos aí, um tênis que venha ser vendido a R$100, 10% vai ser vendido a 110. Porém, esse mesmo tênis, se fosse produzido no Brasil, seria vendido na Argentina e não teria essa taxa. Então, ganharia competitividade. Né? Então, observe bem que a União Aduaneira já tem a característica da área de livre comércio, da zona de livre comércio, já um pouco mais à frente. E aí nós vemos então a fase seguinte, observe que vai sempre avançando. Por exemplo, o mercado comum, que é a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital, está inserido, né, as 3 etapas anteriores, certo? Que é, por exemplo, tarifa TEC, a União Aduaneira, o mercado, deixa eu ver aqui, pronto, né? A zona de livre comércio, justamente, já estão dentro do mercado comum, certo? Os cidadãos que estão dentro desse bloco econômico têm a livre circulação, né? Então, a União Europeia, por exemplo, 27 países ali, o francês pode ir para a Alemanha, o alemão pode ir para a Itália, como se fosse um país só. Né? Então, a União Econômica e Monetária, então, já é, além de serviços, de circulação de pessoas, também aqui já ocorre uma integração monetária. Então, é quando os países do mesmo bloco adotam uma moeda comum, né, administrada por um banco central do bloco, desse bloco econômico. O exemplo, então, a União Europeia, novamente, quando adotou o euro, né, a moeda única. E aí, eu trago para vocês aqui, né, um mapa dos blocos econômicos, né, que se formam no mundo. Porém, esses blocos eles têm diferentes processos de integração. O caso do Mercosul, que não é um bloco tão integrado como a União Europeia, o caso, por exemplo, também do NAFTA. Né? Então, existem diferenças, porque você tem que analisar quais as características dos países que formam esse bloco. Se é uma união aduaneira, se é uma área de livre comércio. Né? Então, vai ser justamente essas características que vão definir a integração do bloco. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.